Hoje eu vim falar sobre culto à personalidade. eu Faz tempo que eu quero falar sobre isso, que eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas é um assunto meio complicado de falar porque as pessoas elas são muito dodói demais. Elas são muito machucadinhas, né? Mas vamos lá, né? Eu tenho um compromisso aqui com a palavra de Deus, né? E sou falho pra caramba também. A gente erra bastante em várias coisas, mas, meu, o que a gente tem visto aí são as pessoas assim seguindo cegamente outras pessoas, né? Isso eu não sei como é que se chama, mas eu defini chamar por um culto à personalidade, certo? Em onde eu aplico a minha vida a seguir uma pessoa cegamente, tá? Isso dentro do âmbito político, religioso, cultural, enfim, isso vai se expandir em todos os aspectos. Intelectual, certo? Seguir um cara que eu acho intelectual, seguir ele cegamente, defender malucamente esse cara só porque eu arrumei um ídolo ali para cultuar a personalidade dele, né? E você que é cristão, você tem que ficar muito esperto com isso. Porque idolatria, meu irmão, é uma coisa que Deus abomina desde o princípio da Bíblia, certo? A gente está acostumado a tacar pau nos irmãos católicos, apostólicos, romanos, certo? Por causa, eles adoram imagem e tal. Não estou falando que eles estão certos, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, eu não posso acusar alguém se eu faço a mesma coisa. Só mudou o objeto ou a pessoa, entendeu? Eu tenho muito respeito, tá? Esse vídeo não é para atacar nenhum católico romano aí, de jeito nenhum. A maioria da minha família, grande maioria, são católicos apostólicos romanos, tá? Eu já fiz parte do catolicismo romano. Chegou uma hora que não deu mais pra mim, não tava batendo com o que eu tava pesquisando. Eu sozinho tava pesquisando, eu decidi. Uma pessoa veio na minha vida, que foi minha esposa, e tudo isso se ajuntou, né? Eu já tinha muitas dúvidas, certo? Sobre tudo que eu via e ouvia lá dentro. E aí conheci a pessoa que hoje é minha esposa, e através dessa junção de coisas, da minha desconfiança, e de eu conhecer um pouco o outro lado, porque infelizmente dividiu, não era para ter dividido. Não, assim, não era para ser a mesma coisa também, não é isso que eu tô querendo dizer, mas assim, a divisão em relação a ataques, né, a essa briga idiota que não faz sentido nenhum, sabe? Uma coisa muito besta quando você vê, tem família que tem evangélicos protestantes e cristãos romanos, eles começam a se atacar. Isso é a coisa mais besta, e você vê isso na internet, né? Não tem coragem de olhar no olho da pessoa e falar, fica postando textinho lá de indireta, saca? Isso eu acho um absurdo. Se você acha que a minha ideia, o que eu sigo, não está correto, então venha com uma argumentação boa e vamos debater o assunto. Vai ver com a Bíblia, não vem com o que o homem falou, não, tá? Vem com a Bíblia e vamos debater essas coisas. Então, assim, eu não costumo fazer esse desrespeito. As postagens dos textos que eu faço são coisas que eu li na Bíblia que chamou a atenção, tá? Então, assim, as pessoas estão cultuando personalidades, estão cultuando líderes religiosos. Então, por isso que eu não posso criticar eles lá, sendo que aqui do meu lado eu faço a mesma coisa. Eu vou usar um exemplo aqui político, tá? O vídeo não é sobre política, mas eu vou usar um exemplo político para ilustrar o que eu estou querendo dizer para você. Bom, tinha lá os petistas e o PT que tomou conta do Brasil um bom tempo, certo? E aí veio a Lava Jato, veio uma porrada de coisa, o cara foi preso. Tem gente que fala que não tinha prova, mas eu não vou entrar nesse âmbito aqui, eu prometo que eu não vou. E acharam ali um salvador. Lula é o salvador do Brasil, sem Lula o Brasil não vai, eleição sem Lula é
É crime, aí você vê um monte de coisa aí, beleza. E aí você vê o outro lado, que a gente chama de direita aqui no Brasil, né? Direita brasileira, né? Atacando as atitudes dos petistas, correto? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o de costume, mas tudo bem. Ah, não, são cegos, são idólatras, são os burros, né? Os pão com mortandela, tal, tal, tal. Eu já fiz muito isso, tá? Me arrependo muito de ter feito isso. Criticando os caras, tal. E agora, o Bolsonaro tá no poder. Tô usando esse exemplo político para mostrar para você o que eu tô querendo dizer sobre culto à personalidade, tá bom? Que é o tema do vídeo de hoje. E agora você vê, eu votei no Bolsonaro, fui eleitor do Bolsonaro, na situação, no contexto em que estávamos, não, no meu modo de pensar, não tinha outro cara para tirar aquela mesma corda do poder lá, não tinha outro, naquele contexto, o meu voto foi do Bolsonaro, tá? Apesar de não concordar com muitas coisas, mas enfim, né? Não tinha muita coisa, então você pega o que você acha ali que é mais ou menos. Tinha os outros lá, mas não tinham chances nenhuma, então... Enfim. E agora você vê agora esse pessoal defendendo o Bolsonaro insanamente, malucamente, idolatrando o cara, velho, achando que o cara é o Messias, achando que o cara vai resolver todos os problemas do país e que eu tô com o Bolsonaro, não importa o que acontecer, tá errado também do mesmo jeito, meu. Você criticou o petismo sua vida toda e agora você se tornou um petista ao contrário. Culto a personalidade do Bolsonaro. É simples e objetivo, meu. Se isso tá doendo em você, eu não posso fazer nada. Mas assim, eu não posso idolatrar e cultuar personalidades. Por que eu resolvi falar sobre culto de personalidades? Por quê? Porque assim, as pessoas estão buscando referências cegamente, sem conhecer quem são esses caras, né? Então assim, eu não posso cultuar personalidades das pessoas, eu não posso, nossa, enrolei tudo aqui, eu não posso cultuar a personalidade da pessoa política, não posso fazer isso. Eu não posso cultuar também a personalidade de um líder religioso. Tá errado também seguir esse cara cegamente, né? Que contexto bíblico tem o que essas pessoas estão falando? Agora eu já mudei, né? Saí da área política e vim para a área religiosa, de igreja, contexto de igreja. O que esses caras estão pregando? Da onde eles estão falando? Quais são as referências deles? Se você se diz ser cristão e tudo que você sabe sobre Jesus foi do que você ouviu de alguém, de um líder religioso, meu, você é maluco. Você é louco. Como é que eu vou basear minha salvação só em algo que eu escutei? Eu não consultei. Porque qual que é o manual do cristão? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Tá? Se você vive o cristianismo baseado no que os outros apresentam para você, você está errado. Você não é um bom cristão, você é um péssimo cristão. Você precisa analisar e conhecer a Bíblia. Eu não vou seguir cegamente um cara que senta lá num trono, num país aí, que diz que é o vigário de Deus aqui na terra, e seguir cegamente o que esse cara fala. Não vou fazer isso. Isso é um culto à personalidade. Não posso fazer isso. Se tornou idolatria. Como também não posso seguir cegamente pastor. Não posso. Cegamente não. Eu tenho que analisar. Eu vou analisar o que aquele cara está falando, o que ele está pregando, se aquilo é bíblico ou não. E é lógico que a vida dele vai mostrar também quem ele é. E tem caras que conseguem esconder isso por um tempo, mas uma hora sai. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem todo padre é pedófilo, seu crente bobão. E nem todo pastor é ladrão. Tá certo? Você não conhece, você só tem autoridade para criticar algo se você viveu aquilo. É igual um médico querendo dar opinião, ele pode dar opinião, mas ele não tem autoridade para falar sobre a área jurídica, porque ele estudou medicina. Entendeu? E aí você vê um monte de gente dando pitaco para defender os seus ídolos. Para de besteira, meu, vai consultar a Bíblia. Vai ler lá, para de cultuar a personalidade. E você também tem isso na área artística. Não tem nada de errado você admirar o trabalho de um guitarrista, de um baixista, ou de um cantor, ou de não sei o quê. Mas você não pode cultuar a personalidade daquele cara. Você sabe por que você não pode fazer isso? Senão tudo que aquele cara falar, ou cantar, ou fazer, vai se tornar verdade para você. E é aí que tá o problema. Tá? Então eu posso gostar muito de um artista, mas
pode ter certeza que em 100% das pessoas que eu admiro como artistas, vai ter um trabalho dele que eu não gosto. Uma música que eu falo, meu Deus do céu, que bosta. Desculpa a palavra, que bosta. Né? Então assim, não cultue personalidade de ninguém, meu. A única pessoa que você pode cultuar é Deus, Cristo. E olha para você ver a gravidade do assunto. Olha o que Paulo fala. Ó, se vier um anjo do céu e pregar um outro evangelho que não é esse que a gente anunciou, que ele seja amaldiçoado. E um pouco mais profundo ainda, lá em Apocalipse. João viu as visões do Apocalipse, lá o anjo foi mostrando para ele, chegou umas horas lá que ele decidiu se dobrar e se prostrar perante o anjo. Olha só, o que o anjo falou para ele? Meu, tô parafraseando aqui, você é louco? Adora somente a Deus. Presta culto somente a Deus. Eu sou conservo seu, tamo junto, meu. Para com isso. Você tá entendendo a gravidade do negócio? Então assim, faltam referências hoje pra gente se espelhar. E pulando um pouco, saindo um pouco dessa parte de culto à personalidade, entrando no discipulado. Por isso que é importante o discipulado. Você precisa ter pessoas que te façam chegar perto de Cristo. Para você não sair cultuando qualquer personalidade insana que paga de bonzinho, que paga de obra de caridade, ou que paga de intelectual, para você seguir a Cristo. Entendeu? Por isso que o discipulado é importante. Não era nem para me falar discipulado, mas tudo bem. Eu tô acabando já. Então era esse era o teor, o recado, a mensagem que eu queria deixar para você, tá? Não se ofenda com as coisas que eu disse, muito pelo contrário. Consulte a Bíblia. Eu não vou ler as referências aqui para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou deixar algumas referências sobre idolatria, tá? A gente falou sobre culto à personalidade, tá ligado à idolatria, que é uma coisa que Deus abomina desde o início da Bíblia, do início dos tempos, tá ok? Então eu vou deixar uns textos de referência na descrição do vídeo para você consultar a sua Bíblia, consulte a sua Bíblia, tá? Para você ver que eu não estou falando aqui da minha cabeça. Então adore somente a Deus. Pare de cultuar artistas. Para com essa besteira. Isso tanto para os artistas gospel, eu odeio esse termo, para as pessoas do meio evangélico, protestante, tá? Quanto para músicos seculares. Não cultue esses caras, meu. Não cultue a ideia desses caras. Por trás de cada música tem uma ideia. Você precisa sacar isso aí para você ver o que tá por trás do que esse cara tá cantando. Ele tá maquiando lá algumas coisas para você. Não cultue líderes religiosos, seja o pastor, seja o padre. Não cultue esse cara. Analise o que esse homem tá falando, cara. Não leva tudo de mão beijada, sem analisar, sem ir atrás, sem correr atrás. Para de ser preguiçoso, meu. Vai ler a Bíblia para ver se o que esse cara tá falando, essa mulher tá falando é verdade. Tá bom? E entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, que ele pode te ajudar a solucionar as suas grandes perguntas, como diz aí, né? Eu não gosto de usar muito esse termo, mas as pessoas falam, eu preciso resolver os meus problemas com os meus demônios. Mas tem um pouco de verdade nisso, né? Tem um monte de coisa gritando dentro de você aí. E aí você começa a seguir uma personalidade, se apaixona por essa personalidade, se apaixona e segue ela cegamente. Não faça isso, tá bom? Deus abençoe você, um abraço.